Boa noite a todos, os queridos irmãos do Grupo Maranata. Deus abençoe a todos. E mais uma reunião, é a lição de número 6, Vida de Oração. E também saudamos os internautas, se porventura escutarem este áudio. O verso áureo, ele é muito interessante. Salmos 116, 1 e 2. Ele diz o seguinte: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz. Deus não é surdo, ele está atento aos nossos pedidos de oração e às minhas súplicas, está atento às nossas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Deus se inclina, a posição de inclinar, e ele ouve as nossas orações. Eu o invocarei por toda a minha vida. Aqui já extraímos lições maravilhosas sobre a oração. Deus se inclina para ouvir a nossa súplica. Não há uma palavra que escape de Deus. Ele ouve todas as nossas petições, os nossos pedidos, mas responde de acordo com a sua vontade e não a nossa. Talvez tenha algum pedido que não esteja de acordo com o que Deus quer e ele não vai responder de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que ele quer. Muito bem. Qual tem sido a frequência das nossas orações? Temos orado mais? Temos intensificado a nossa oração? Depois nós vamos ver mais para frente a postura na oração, se é só de joelhos ou de outra posição. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de pessoas que oraram até sentadas. Então, não é a postura na oração que vai fazer com que sejamos ouvidos ou não. Isso nós vamos estudar na parte de segunda-feira. Vamos começar pelo profeta Daniel. É um livro que eu amo de paixão, gosto muito. Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Através do Espírito Santo, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia na época, uma nação poderosíssima, a nação mais poderosa da época, simbolizada pela cabeça de ouro. Mas esse reino não iria durar muito. O sonho que Nabucodonosor teve justamente foi esse, que a Babilônia passaria para outro reino, a Medo-Pérsia, que em 12 de outubro de 539 invadiu a Babilônia. Ciro secou o leito do rio e invade com seus exércitos medo-persas naquela noite que foi a última noite de Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Por que Daniel foi porta-voz de Deus? Foi um profeta. Ele foi chamado por ser um homem íntegro. Daniel 1,19. Por ser humilde. Daniel 2,30. Por ser um homem de oração. Daniel 2, 17 e 18. Dedicado ao dever. Daniel 4, 19. Homem de fé. Daniel 6, 23. Quando ele foi jogado na cova dos leões. E um homem de profunda consideração pela obra de Deus. Daniel 10, versículo 13. Daniel nasceu numa família judaica de alto nível, a qual vivia na Palestina
por volta do ano 622 antes de Cristo. Viveu a infância na Judéia, ou reino de Judá, e toda a sua vida adulta passou em Babilônia. Satanás quis mudar a sua identidade como adorador, trocando os nomes de cristãos para pagãos. Daniel, Deus é meu juiz. Beltesazar, servo de Bel. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Foi trocado para Sadraque, inspiração do sol. Misael, o significado cristão, ser semelhante a Deus. O significado pagão, Mesaque, o servo da deusa Sheba. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Abdenego, o servo de Nebo. Vejo que os nomes foram trocados pelo rei Nabucodonosor para fazer com que esses jovens hebreus, que foram levados no ano 605 para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, distando 1.500 quilômetros, gente. Era longe. E eles foram a pé, caminhando. Claro que tinha as paradas, evidentemente, mas foram caminhando a quilômetros e quilômetros. 1.500 quilômetros era a distância de Jerusalém a Babilônia. Eles foram trocados, a identidade deles foi trocada para que eles servissem na corte de Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 8, o primeiro teste de fé de Daniel. Ali está o primeiro teste para os 4 jovens hebreus. Resolvi não contaminar-me com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A mesa estava farta. 5 razões por que um judeu piedoso evitaria comer a comida do rei. Primeiro, eram comidas com carnes imundas, oferecidas aos ídolos da Babilônia. Segundo, os animais não haviam sido mortos de acordo com a lei levítica. Levítico 17, 14 e 15. Terceiro, uma porção das carnes eram oferecidas aos deuses pagãos. Atos 15, 29, 1 Coríntios 8. Quarto, o uso de alimentos e bebidas alcoólicas estavam contra os princípios de Daniel e os princípios de saúde. Quinto, Daniel e seus amigos queriam evitar a dieta com carne. Tanto que em seguida eles chegam ao chefe da cozinha e pedem a ele, o Aspenazda, pedem a ele um regime vegetariano, legumes e outras coisas mais. Então aqui tiramos uma lição para nós. A fidelidade começa nas pequenas decisões. São as pequenas decisões que nos ajudam a levar às grandes decisões. Se nós não passamos na primeira, não iremos passar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e assim por diante. Se Daniel não fosse fiel ao seu Deus naquele momento, daquele banquete babilônico, o cardápio da Babilônia, vamos dizer assim, Daniel, se não passasse ali, ele não passaria nas demais provas. Tanto que depois do capítulo 6, Daniel estava orando de janelas abertas, e ali já era outro rei. Era o rei Dario. Já era outro rei, no capítulo 6. Ele estava orando ao seu Deus, porque um decreto havia saído
emitido pelo rei Dario, dizendo que toda e qualquer petição a outro Deus seria punido de morte. Um decreto de morte sairia. E Daniel escancarou as janelas e, sem medo nenhum, orou ao Senhor 3 vezes ao dia, de janelas abertas. Esse é Daniel, o profeta fiel, um homem de oração, já que nós estamos falando sobre a oração. Muito bem. Atos 5:29 é um texto muito interessante. Ali diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No final, a palavra adoração vai estar em jogo. Ou as pessoas vão adorar a Cristo, ou adorar a besta. Ou seguir a Cristo, ou seguir a besta. É o convite da terceira mensagem angélica. Então, em Atos 5:29, é um texto que se aplica ao profeta Daniel, que diante das dificuldades, Daniel orava, mesmo com ameaça de morte, manteve-se coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e o fazia de janelas abertas, voltado para Jerusalém. Mas será que a gente sempre tem que orar de joelhos? Como é que é essa história? O Caminho a Cristo, página 93, diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Lutero, certa feita, diz o seguinte com relação à oração. Lutero tinha umas frases muito interessantes. E ele, falando sobre a oração, ele falou o seguinte: a oração é o remédio mais barato para a cura de todos os males. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, nós declaramos a Satanás a quem pertencemos. Um texto muito interessante, tomem nota desse texto depois, e vai ficar gravado aqui. Segundo Tessalonicenses, segundo Testemunhos Seletos, ou Testemunhos Seletos, volume 2, página 121, diz o seguinte: ao som de toda e fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Você quer fazer o inferno tremer? Coloque-se de joelhos na presença de Deus. O exército de Satanás vai tremer. O inferno vai balançar. Orar em pé era costume dos tempos bíblicos. Segundo Crônicas 20, versos 5 e 6 e o 13. Neemias 9:4, Jó 30:20 e Lucas 18:11 e 13. Então não é só de joelhos que a gente pode orar. Não há um padrão na Bíblia dizendo que é só de joelhos que Deus vai ouvir a nossa oração. Jesus não se preocupou com a postura. Veja bem, alguns exemplos. Orar de joelhos. Lucas 22:41. Orar prostrado com o rosto no chão. Tipo os muçulmanos, que eles dobram a cabeça e a coluna fica... exatamente isso aí. A coluna fica encurvada até o chão. Os muçulmanos oram assim. Marcos 14:34. Orar em pé. Ezequias orou em pé, gente. Eu vou ler o texto aqui, ó. Isaías 28,
Será que ele não foi ouvido porque orou em pé? Claro que ele foi ouvido. Aqui está o rei Ezequias, ó. Tomei nota desse texto, ó. Isaías 38, versículo 2. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diz o texto bíblico. Ele estava em pé, orando ao Senhor. Tá? Por causa da doença que ele teve e a recuperação dessa doença. Ele orou em pé, contra a parede. Em Jerusalém, você já viu em filme, os judeus orando, batendo a cabeça no muro, ali no muro das lamentações. Eles estão em pé orando. Eles não se ajoelham, estão em pé. Quarto, deitado. Isaías 38, 2 e 5. O rei Ezequias também orou em pé e orou deitado também. E quinto, Jonas orou aonde? Dentro de um peixe. Dentro da barriga de um grande peixe ele orou. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouve as orações. Nós podemos estar na rua, no ônibus, no trabalho, orando em pensamento. Podemos estar no nosso escritório, na empresa, orando em pensamento para Deus, que Ele também vai ouvir a nossa oração. Portanto, hoje, você esteja em pé, deitado, sentado ou caminhando, volte os seus pensamentos para Deus e converse com Ele como conversa com um amigo. Comece agora mesmo a fazer isso, a criar o hábito de conversar com o nosso Deus. Enoque andou 300 anos com Deus. Não foi 1 hora, 10 minutos, um dia. Foram 300 anos andando com Deus. Nós não temos muita coisa sobre Enoque, a Bíblia não nos revela. Mas o resumo de sua vida é maravilhoso. Grave só essa frase de Enoque. Andou com Deus. Só esta frase basta para a vida de Enoque. Uma vida dedicada ao Senhor, consagrada, andou com Deus. É o que a Bíblia diz e é o suficiente. E nós também devemos de andar com Deus. Ele teve filhos e filhas e viveu 300 anos. Depois de caminhar com Deus todos os dias da sua vida na terra, foi levado para o céu. Que prêmio, hein? Para este patriarca. Foi levado que nem Elias. Os dois estão lá no céu. Depois Moisés, que foi ressuscitado. E como foi essa caminhada? Enoque tinha um caráter piedoso. O Espírito de Profecia nos diz em Patriarcas e Profetas, a página 85, que eu recomendo a leitura, nos diz que ele vivia na própria atmosfera do céu. Enoque já respirava o céu, de tanto que ele almejava estar com Deus. A fidelidade de Enoque por 300 anos é um desafio para nós que achamos difícil andar com Deus, mesmo por um dia, ou por 1 hora, ou quem sabe por meia hora. Alguns passos que vão nos ajudar em nossa caminhada com Deus, assim como Enoque andou com Deus. Primeiro passo, é muito importante isso aqui. Primeiro passo, tenha amizade com o Senhor.
cultive uma amizade com ele, uma intimidade. Uma pessoa só andará com outra se tiverem afinidade entre si. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? De maneira nenhuma. Se você tiver um pé na igreja e outro no mundo, é impossível ter afinidade com Deus. Se Deus lhe pede para fazer uma coisa e você faz outra, não há como ser amigo de Deus. Ou você é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Os dois ao mesmo tempo não dá. Ellen White escreveu o seguinte: nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. O Salmo 116, 1 e 2 nós já lemos. Nem sempre podemos estar de joelhos em oração, mas o caminho para o trono da graça está sempre aberto. Que texto lindo esse do Espírito de Profecia, hein? O Grande Conflito, página 423. Portanto, Enoque teve uma comunhão tão íntima com Deus, perseverou na oração, Romanos 12:12, que ele foi trasladado para o céu. O Patriarcas, aqui, a página 60 e 61, é um texto muito lindo esse. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Olha que texto maravilhoso esse, gente. Podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. Ainda assim, há um valor especial em orar em voz audível, e não apenas mentalmente. No silêncio, é fácil dispersar, perder a linha de pensamento, e pode ser difícil manter-se concentrado. Então, essa história, irmãos, esqueça essa história de dizer que nós temos que só orar em silêncio, porque senão o diabo vai ouvir a minha oração, as minhas palavras que eu estou falando para Deus. Esqueçam isso. Temos que orar em voz alta, em voz audível. O próprio Cristo orou em voz alta no Getsêmani, muitas vezes, perante os discípulos. Então, essa história que andam irmãos dizendo por aí que nós não devemos orar em voz alta, porque o diabo vai escutar a nossa oração, não se preocupe com isso. Continue orando em voz alta, em seus aposentos. É claro que na rua você não vai estar orando em voz alta. Você vai estar em pensamento orando. Mas na sua casa, no seu aposento, você deve orar de forma audível, alta, voz alta, tá? Ter um cantinho da oração. Moisés, um líder consagrado. Moisés não viu a face de Deus, mas enfatiza a comunicação direta que Moisés tinha com o Senhor. Deus não havia abandonado o povo por completo. Ele estava disposto a falar com seu líder Moisés. Moisés intercedeu pelo povo. Ele foi um tipo de Cristo. Moisés intercede pela nação. Intercedeu pelos seus irmãos. Arão, que mandou construir um bezerro de ouro com as joias do povo. Miriam, que foi tomada de lepra, ele também intercedeu por Miriam.
E após 7 dias, Deus a curou. Ela ficou curada da lepra. A intercessão pelos irmãos evitou os juízos de Deus sobre eles, o pior para eles. Eu quero repartir com os irmãos aqui do grupo paralelos entre Moisés e Jesus. É muito interessante esses paralelos aqui. Primeiro ponto: ambos, Moisés e Jesus, foram vítimas de tentativa de assassinato quando eram crianças. Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. E Moisés foi jogado no rio num cestinho, porque Faraó mandou matar os meninos recém-nascidos. Mandou matar os meninos. Êxodo 1, 22 e Mateus 2, 16. Segundo ponto, foram enviados ao Egito para preservar suas vidas. O anjo avisou a José e Maria que montasse no jumentinho e levasse Jesus para o Egito, para não serem mortos. O mesmo aconteceu com Moisés. Êxodo 2:2 e Mateus 2:13. Terceira semelhança entre Moisés e Jesus. Moisés foi o príncipe do Egito e Jesus o príncipe da paz. Êxodo 2:10 e Isaías 9, 5 e 6. Quarta semelhança, ambos foram pastores. Moisés do rebanho de seu sogro, foi pastor de ovelhas. Aliás, foi lá que ele aprendeu a ser manso e humilde para guiar o povo de Israel. Passou 40 anos no deserto aprendendo. Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, pela humanidade. Êxodo 3:1 e João 10:11. Quinto, Moisés libertou, foi um instrumento usado por Deus para libertar a nação israelita da escravidão egípcia. E Jesus libertou-nos da escravidão do pecado. Êxodo 4:17, Romanos 6:22. Sexto e penúltimo ponto: ambos jejuaram por 40 dias. Moisés jejuou no Monte Sinai e Jesus no deserto da tentação. Está em Êxodo 24:18 e Mateus 4:2. E último ponto: foram rejeitados pelo próprio povo. Atos 7:35 e João 1:11. Estas foram as semelhanças entre os dois, Moisés e Jesus. Lição de quinta-feira: Moisés intercede pela nação. Isso aqui é muito bonito. Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus, repetidas vezes. Além disso, Moisés aceitou as respostas de Deus às suas orações. Fosse o sim ou fosse o não, ele aceitou. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E o último texto que eu quero ler com os irmãos está em 1 João. Por que muitas vezes a nossa oração não é atendida? Olha o que esse texto diz aqui, irmão. 1 João, capítulo 4 ou 5. Deixa eu ver agora aqui. 1 João
capítulo. Bom, ali diz, se eu não achar o texto, ali fala que nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos que faça a nossa vontade. Por isso que muitas vezes a nossa oração não é atendida. Depois eu acho o texto para repartir com vocês. Agora, Tiago 4:3. Por que que a nossa oração não é ouvida muitas vezes? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha só, esse texto é mais claro ainda. Tiago 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Quando nós oramos para esbanjar, diz o texto, e pedirdes mal, para esbanjar. Então, muitas vezes, nossas orações são concentradas em nós, no eu, e esquecemos de orar pelos outros. A oração intercessora que Moisés fez. Essa é a diferença, porque as nossas orações não são ouvidas. O texto diz: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. O texto de Tiago 4, versículo 3. São motivos errados que nós pedimos em nossas orações. São motivos egoístas, em função do eu. Tá? E o outro texto que eu não achei, depois eu vou ver se eu acho para repartir com a classe. Tá bom? Então, aqui encerramos a lição da Escola Sabatina. E eu só queria ler o Caminho a Cristo para encerrar, página 63 e 64. Texto maravilhoso do Espírito de Profecia. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo nem deixá-lo cansado. Que texto extraordinário. Uma boa noite a todos. Deus abençoe este maravilhoso grupo de estudos que toda sexta nos reunimos. Deus abençoe a todos. Amém.